fiz uma pegadinha estúpida de 1º de abril, achando que seria engraçado, mas foi a pior decisão da minha vida. Meu namorado ficou furioso, terminou nosso relacionamento na hora e me expulsou de casa. Enquanto eu chorava do lado de fora, percebi que por causa de uma piada sem graça, perdi o amor da minha vida. Nunca me senti tão arrependida, tão sozinha, e tudo isso foi culpa minha. Sempre ouvimos dizer que existem limites que não devemos ultrapassar na vida, nos relacionamentos e na carreira. Mas algumas pessoas cruzam esses limites, independentemente do que lhes foi dito. Eu sou uma dessas pessoas. Cruzei uma linha no meu relacionamento que nunca deveria ter ultrapassado, e as consequências foram nada menos que catastróficas. Minha vida inteira foi arruinada por um ato estúpido, uma piada, uma brincadeira, algo que nem deveria ter acontecido. Meu nome é Benita, e estou namorando meu namorado Lloyd há cerca de 18 meses. Ao contrário da maioria das garotas, nunca tive paciência para longas horas no salão ou maquiagem. Crescer com 5 irmãos me tornou diferente. Meus irmãos costumavam zombar de mim, dizendo que nenhum homem jamais se casaria comigo. Eu meio que acreditava nisso, até conhecer o Lloyd. Quando ele me chamou para sair, minha família achou que era uma pegadinha. 3 meses depois, ele me convidou para morar com ele. Eu hesitei, mas bastou uma semana na casa dele e eu estava completamente apaixonada. Ele cozinhava, limpava e me dava uma paz que eu nem sabia que precisava. Foi aí que percebi o quanto eu havia amadurecido e o quanto estava apaixonada por Lloyd. Mas aquele doce e lindo sentimento de estar apaixonada logo se transformou em dor. Porque apenas 14 meses após o início do nosso relacionamento, quando eu achava que nada poderia nos separar e que estávamos perfeitamente bem, Lloyd recebeu uma oportunidade de participar de um programa de treinamento da empresa onde trabalhava. Era um programa de 6 meses, e eu nunca fiquei tão abalada quanto quando ouvi aquilo. Fiquei muito feliz por ele porque significava um aumento de salário e mais experiência, mas era em outro estado e por longos 6 meses. Eu já estava acostumada com ele, e me preocupava em não conseguir lidar com a sua ausência. Lembro do dia em que ele partiu. Fui com ele até o aeroporto. Ele me deu um abraço apertado e me beijou. Disse que ficaríamos bem e que conversaríamos todos os dias. Sempre dizia que qualquer relacionamento podia dar certo, desde que o casal estivesse disposto a se esforçar, não importando os obstáculos. Ele disse que não estava desistindo de nós, e pediu que eu também não desistisse. Disse que eram apenas 6 meses e que se conseguisse viria me visitar. Depois que ele partiu, voltei para casa e tentei me convencer de que ficaria sozinha ali por um tempo. Gosto de dizer que foi naquele momento que todos os nossos problemas começaram. Mas na verdade, eu não sei exatamente quando começaram. Só sei que os problemas surgiram aos poucos. Eu não entendia totalmente a natureza desse programa que ele foi fazer, mas as diferenças de horário entre nós eram frustrantes. Ele estava em outro fuso horário, e parecia estar sempre ocupado. Sempre que eu ligava, ele não atendia ou atendia e dizia que me ligaria depois, e na maioria das vezes, não ligava de volta. O mais irônico é que quando conseguíamos conversar, acabávamos brigando. Brigávamos porque ele não retornava as ligações, porque não tinha tempo para mim, porque estava sempre ocupado e indisponível. Ele sempre tentava me explicar que não era culpa dele, que ele estava apenas muito ocupado e cansado, mas eu não queria ouvir. Dizia que ele estava me fazendo chorar, mexendo com o meu coração. Ele sempre dizia que essa nunca foi a intenção dele, e se desculpava por me fazer sentir assim. Esse vai e vem durou cerca de 2 meses, e foi ficando cada vez mais frustrante. Em certo ponto, comecei a sentir que estava sendo um peso para ele. Essa sensação vinha principalmente quando eu via as fotos que ele mandava do trabalho, ou que postava nas redes sociais. O pior sentimento de todos foi o ciúme, que surgia toda vez que eu via fotos dele com colegas de trabalho, especialmente mulheres. Ele sempre sorrindo, parecendo tão feliz, e aquilo me deixava com ciúmes, porque eu queria que ele estivesse ao meu lado, feliz comigo, mas ele parecia feliz com outras pessoas. No 3º mês do programa, ele teve uma pausa e pôde voltar para casa por 1 ou 2 semanas. Quando voltou, eu fiquei tão feliz em vê-lo. Ele estava ainda mais bonito do que quando partiu. Parecia mais saudável, o cabelo mais cheio, escuro e brilhante, até as roupas eram novas. Era como se ele fosse uma nova pessoa por fora, mas por dentro ainda era só a mim que ele queria. Ele me levantou do chão e me beijou como nunca antes. Eu estava tão feliz em vê-lo de novo, e queria aproveitar cada segundo dos dias em que ele estaria em casa. Mas, menos de 4 dias depois, ele foi chamado de volta ao trabalho. Precisavam dele, e isso me irritou profundamente. Reclamei, perguntei por que tinha que ser ele. Podia ser qualquer outra pessoa.
Eles poderiam ter chamado qualquer um. Por que tinham que chamar logo ele? Eu odiei aquilo. Odiei que ele fosse me deixar tão cedo depois de tanto tempo longe. Eu odiei. Lloyd tentou me acalmar, mas foi impossível. Eu não conseguia parar de chorar, e até pedi que ele desobedecesse a ordem e ficasse comigo. Eu precisava dele, eu sentia saudade dele, e ele tinha acabado de voltar. Mas ele me disse que não podia ficar. Ele foi embora naquela mesma noite. E depois que ele partiu, um sentimento amargo cresceu dentro do meu peito. Senti que Lloyd estava levando o trabalho a sério demais, ou pelo menos, que considerava o trabalho mais importante do que eu. Senti saudade dos dias em que podíamos conversar por horas, e em que eu podia vê-lo sempre que quisesse. Agora, mesmo que eu pegasse um avião até onde ele estava, não havia nenhuma garantia de que conseguiria vê-lo, porque ele estaria ocupado com o trabalho. De repente, senti uma vontade enorme de lembrá-lo do quanto eu era importante na vida dele, porque eu achava que se ele me visse como alguém realmente importante, ele quebraria algumas regras por mim, e era só isso que eu queria. Ele poderia ter mentido dizendo que tinha uma emergência familiar e que por isso, não poderia retornar ao trabalho naquele momento, mas ele não fez isso. Ele foi embora como se eu não tivesse mais importância nenhuma para ele. Eu sentia falta dele, sentia falta de como a gente era antes, e esse único sentimento me levou a planejar algo muito cruel. Depois que ele foi embora, virei uma sombra de mim mesma. Passei semanas apenas vagando. Segui apenas minha rotina de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Nem fui visitar minha família. Minha mente estava obcecada com um único pensamento: como eu colocaria em prática aquele plano cruel. Eu queria fazer o Lloyd sentir ciúmes. Queria que ele sentisse o que eu senti durante todos aqueles meses longe dele. Eu queria que ele sentisse como se eu estivesse escapando das mãos dele, e queria que ele fizesse de tudo para me manter por perto. E para isso resolvi recorrer àquilo em que eu e meus irmãos sempre fomos bons: empregar peças nas pessoas. Apenas um mês depois de Lloyd ter me deixado, ele me mandou uma mensagem de texto, desejando um feliz mês novo e dizendo que me amava. Era o primeiro dia de abril, e quando vi a mensagem, pensei comigo mesma que era o dia perfeito para colocar a pegadinha em prática. As coisas que eu tinha em mente eram um pouco extremas, mas pensei que se eu queria meu homem de volta, teria que ultrapassar um limite. Precisava de algo extremo para que ele me levasse a sério. Eu queria que ele visse até onde eu estava disposta a ir para chamar a atenção dele. Não pensei em como isso o afetaria, nem em como afetaria nosso relacionamento. Eu só conseguia imaginar o desfecho positivo. Não sei se fui ingênua ou simplesmente burra. Fiquei um bom tempo sem responder a mensagem dele. Depois, sentei e escrevi uma mensagem longa. Nela, disse que parecia que ele estava feliz onde estava, que tinha encontrado uma vida na qual era feliz sem mim. Disse que sabia que ele estava me traindo e que eu tinha provas. Falei que se ele tivesse tido a coragem de me encarar e dizer que estava cansado do relacionamento, eu teria entendido. Mas em vez disso, ele preferiu agir como um moleque, escondendo as coisas. Disse que era um desrespeito comigo ele agir daquela forma. E ainda acrescentei que sabia que ele não foi embora tão rápido da última vez por causa de uma emergência no trabalho. Disse que sabia que a segunda namorada dele estava tendo uma emergência. Falei que não havia necessidade de negar nada. Disse que estava tudo bem, e que já que ele não teve coragem de terminar comigo, eu queria terminar com ele. Escrevi que sabia que ele tinha engravidado a outra e que eu não estava disposta a competir com ninguém. Então eu estava terminando tudo. Desejei boa sorte no novo relacionamento e disse a Deus que ele não deveria mais tentar me procurar. Afirmei que já tinha superado e que devíamos deixar tudo pra lá. Não demorou nem 10 minutos. Lloyd me ligou. Eu não atendi. Ele ligou mais algumas vezes e eu recusei todas. Depois ele me mandou uma mensagem, implorando para que eu atendesse. Eu ri daquilo. Dava para sentir que meu namorado estava em pânico, e eu poderia ter encerrado tudo ali, mas fui ainda mais longe. Disse a ele que estava mal, que vinha bebendo sem parar desde que descobri a traição. Chamei-o de cruel e falei que tinha sofrido um acidente na noite anterior, voltando do bar. Cheguei ao ponto de enviar um áudio chorando, dizendo que nunca o perdoaria. Falei que fui levada ao hospital por estranhos, e que tive que voltar para casa sozinha depois de receber alta naquela manhã. Disse que não havia ninguém por mim. Falei que estava deprimida, com dor física e emocional, e que sentia vontade de desistir de tudo. Chorei e disse que tudo era culpa dele, que eu estava nessa situação por causa dele, tudo porque ele não conseguiu manter as calças fechadas. Lloyd me ligou inúmeras vezes naquele dia, mas eu não atendi nenhuma. Mandou várias mensagens, perguntando do que eu estava falando, se eu estava bem. Estava muito preocupado e me implorava para atender, para que pudéssemos conversar.
Mas eu disse que não queria falar com o traidor, que ele já tinha me causado sofrimento demais, e que eu não deixaria que causasse ainda mais. Depois disso, eu o bloqueei. Em cerca de 1 hora, recebi uma ligação de um dos meus irmãos perguntando se eu estava bem e o que estava acontecendo entre mim e o Lloyd, porque o Lloyd tinha acabado de ligar para ele, fazendo várias perguntas que ele não entendeu. Perguntei o que ele respondeu para o Lloyd. Meu irmão disse que nem sabia o que estava acontecendo. Eu não ia à casa da família fazia um tempo, então eles realmente não sabiam o que se passava comigo. Por isso, ele não pôde dar ao Lloyd nenhuma das respostas que ele queria. Eu ri e disse ao meu irmão para não atender mais nenhuma ligação do Lloyd, pelo menos naquele dia. Meu irmão me perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que era só uma pegadinha de 1º de abril. Meu irmão, que amava pegadinhas mais do que o próprio ar, me perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo, porque o Lloyd parecia muito preocupado. Ele disse que o Lloyd soava como alguém que tinha acabado de receber a notícia de que um ente querido sofreu um acidente. Eu fiquei em silêncio, porque essa era justamente a mentira que eu tinha contado. Acho que meu irmão era bom em ler situações. Ele me aconselhou dizendo que fosse lá qual fosse a brincadeira, ele estava com a sensação de que era um pouco extrema demais, e que eu precisava parar com aquilo imediatamente. Respondi que ia fazer o que quisesse, e ainda lembrei a ele de não atender mais ligações do Lloyd, e que se ele contasse ao Lloyd que era uma pegadinha, eu nunca o perdoaria. Então desliguei. Logo depois recebi uma ligação de um número estranho, e eu sabia que era o Lloyd. Deixei tocar um pouco e atendi. Estava certa. Ouvi a voz do Lloyd dizendo que não sabia do que eu estava falando na mensagem, mas que podia me garantir que não me traiu, e perguntou por que eu não tinha ido para a casa dos meus pais para que cuidassem de mim, já que eu estava ferida. Respondi dizendo que ele queria que eu expusesse minha vergonha para toda a família ver. Disse que tinha escondido tudo da minha família, e que se ele ousasse ligar de novo para algum dos meus irmãos ou envolvê-los na nossa briga, ele não iria acreditar no que eu faria comigo mesma. Ele tentou responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, desliguei na cara dele. Ele me ligou mais algumas vezes daquele número, mas eu não atendi nenhuma. Depois atendi chorando, dizendo para ele me deixar em paz. Disse que ele tinha vencido, que devia estar feliz com a nova namorada, e que era para me deixar em paz. Falei que já tinha seguido em frente. Chorei como se estivesse realmente machucada e disse que ele estava fazendo minhas dores piorarem. Ele me disse que estava voltando para casa, porque eu não podia ficar sozinha num estado tão frágil. Jurou que não me traiu, e que conversaríamos sobre tudo quando ele chegasse. Também implorou para que eu não fizesse nada extremo antes de ele voltar. Quando ouvi que ele estava voltando, silenciei a ligação e gritei de felicidade. Tinha conseguido o que queria. Ele estava voltando para casa. Como eu não respondia mais, ele perguntou se eu ainda podia ouvi-lo, mas eu não disse nada. Nem mesmo tirei o mudo da chamada. Ele ficou com medo de que algo tivesse acontecido e começou a chamar meu nome várias vezes em voz alta, mas eu continuei calada. Ouvi ele orando, desesperado. Então ele desligou e tentou me ligar de novo, mas eu não atendi. Algumas horas depois, ouvi o som da fechadura da porta sendo acionada por fora, mas não me preocupei, porque eu tinha trancado por dentro. Eu sabia que era o Lloyd, ele estava tentando abrir a porta com a chave. Como não conseguiu, começou a bater na porta, mas eu nem me preocupei em atender. Queria que ele sentisse a mesma impaciência e frustração insuportável que eu senti no dia em que ele me deixou para ir trabalhar. Ele chamou meu nome várias vezes, mas eu não respondia. Ficou lá fora por uns 7 minutos antes de eu finalmente abrir a porta. Vi ele parado ali. Estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Suando, completamente desarrumado. Era evidente que ele tinha vindo o mais rápido possível. Não carregava nada além do celular. Seus olhos estavam vermelhos, ele claramente tinha chorado. Ele me olhou com uma expressão muito confusa. Eu sabia que ele esperava me ver com curativos ou até com gesso, mas não havia nada em mim. Ele se aproximou rápido e examinou meu corpo inteiro, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Não havia um único machucado no meu corpo. As primeiras palavras que eu disse foram que era surpreendente ele conseguir vir me ver tão de repente, coisa que nunca tinha feito desde que começou o programa. Lloyd ficou confuso. Ele me olhou e perguntou o que estava acontecendo. Estava irritado, confuso e assustado. Perguntou de novo o que estava acontecendo. Eu ri e disse, 1º de abril. Ele ficou ainda mais confuso depois disso e perguntou do que diabos eu estava falando. Eu disse que era uma pegadinha. Disse que era o dia da mentira, e que ele tinha sido vítima da minha brincadeira. Ele passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. Depois disse bem devagar, que eu sabia que ele não estava me traindo.
que eu sabia que ele não engravidou ninguém, que ele não tinha outra namorada e que eu só tinha inventado aquela bobagem. Eu respondi que precisava chamar a atenção dele de algum jeito. Disse a ele que eu não tinha sofrido acidente nenhum, que eu não estava bebendo nem deprimida, que o único sentimento que eu tinha era solidão, porque ele me abandonou. Falei que só estava com saudade dele, que precisava dele de volta comigo. Disse que ele estava levando o trabalho a sério demais e que eu não gostava do fato de não ser mais a prioridade dele. Lloyd gritou como um animal ferido e perguntou se eu tinha enlouquecido. Eu não entendi por que ele estava tão bravo, e disse isso a ele. Ele me olhou e perguntou se havia algo errado comigo. Já tinha visto o Lloyd com raiva várias vezes durante nosso relacionamento, mas aquilo não era só raiva. Parecia que eu tinha levado meu namorado ao limite. Ele me perguntou se eu sabia o tipo de reunião crucial da qual ele teve que sair correndo porque não conseguia se concentrar. Perguntou se eu fazia ideia de quanto dinheiro ele teve que gastar para pegar um voo às pressas e vir até mim. Eu lhe disse que tudo isso tinha valido a pena, que eu valia a pena. Ele passou as mãos no rosto e disse que eu era louca, e que era para eu sair da casa dele. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso e perguntei. Ele respondeu que estava terminando comigo e que era para eu levar minha loucura para outro lugar. Disse a ele que era só uma brincadeira, e perguntei por que ele estava levando aquilo tão a sério. Ele gritou comigo, irritado, dizendo que as consequências de uma brincadeira são reais. Que ele tinha corrido para me ver achando que ia salvar algo prestes a desmoronar, sem saber que tudo não passava de uma maluquice de alguém que se aproveitou do amor que ele sentia. Achei que ele estava brincando, mas ele entrou na casa, pegou todas as minhas roupas e jogou para fora. Tentei implorar, mas ele não quis ouvir nada do que eu tinha a dizer. Me empurrou para fora de casa e mandou eu ficar longe dele naquela casa. Pegou a chave que tinha me dado e me trancou do lado de fora. Estou tão revoltada que o Lloyd terminou comigo só porque eu precisava da atenção dele. Mal posso acreditar nas atitudes dele. Fiz o que fiz porque eu amo, e ele simplesmente se recusou a tentar entender. Atualização. Olá, pessoal. Acho que eu estava cega demais para enxergar o quão extremas foram as minhas atitudes naquela época, mas tive tempo para refletir e agora vejo o quanto passei dos limites. Coloquei o Lloyd numa posição tão difícil que ele achou que o mundo dele estava prestes a acabar. Quero dizer, ele me amava e pensava que eu tinha sofrido um acidente e estava sofrendo sozinha, e eu nem me questionei se estava fazendo a coisa certa. Meu irmão, aquele que o Lloyd ligou, era um mestre das pegadinhas, e até ele não curtiu o rumo que a brincadeira estava tomando, mesmo sem saber todos os detalhes. Ele me aconselhou a parar com a brincadeira, mas eu não dei ouvidos. Ainda assim, isso não dava ao Lloyd o direito de me machucar. Sim, eu exagerei, mas ele também deveria ter tentado entender o que me motivou. Às vezes, quando penso sobre isso, parece que o amor dele não era verdadeiro, porque se fosse ele teria entendido por que eu fiz o que fiz, e não teria me expulsado de casa. É difícil de acreditar que ele terminou um relacionamento e nem olhou para trás por causa de uma simples brincadeira. Minha pegadinha de 1º de abril aconteceu justamente porque eu o amava muito. Ele escolheu não ver as coisas pelo meu ponto de vista. Pensando bem, acho que eu era quem mais amava, e isso é o que mais dói. Não é como se eu tivesse cometido um crime. Essa foi só a forma que eu encontrei de mostrar que sentia falta dele, que queria ser um pouco mais vista. Queria que ele estivesse mais consciente dos meus sentimentos e emoções, mas em vez disso ele partiu meu coração. Ele realmente não tentou entender, e não consigo acreditar no quão firme e decidido ele foi. Enfim, tive que voltar para a casa dos meus pais. Por sorte, 2 dos meus irmãos se mudaram e alugaram um apartamento juntos. O mais velho de nós já tinha saído de casa, então agora moramos apenas eu, meus pais e 2 irmãos. Ainda é estranho estar de volta, porque eu sentia que já tinha superado essa fase, mas aqui estou eu, de volta ao lugar que pensei ter deixado para trás. Eu esperava que o Lloyd já tivesse percebido que exagerou, mas em vez disso, ele continua irredutível e claramente não quer voltar. Isso me machuca muito. Sei que estraguei tudo quando estava perto de ser perfeito. A culpa é toda minha. Me arrependo profundamente do meu comportamento. Isso me custou meu primeiro e maior amor. Só espero ter outra chance de amar. E também rezo para que ele um dia sinta minha falta e se arrependa do que fez, porque estou me perdendo um pouco mais a cada dia sem ele.